o que que tem de tão diferente quando a gente está falando de gestão de comportamentos inapropriados para os pequenininhos e para os maiores? Porque aqui você está falando, inclusive, um protocolo de gestão de crises. Gestão de crise para criança, muitas vezes né? Você vai ter, muitas vezes, você simplesmente fazer análise funcional, ensinar um comportamento apropriado alternativo. A amplitude das crises é muito menor. A criança não vai quebrar nada e geralmente não vai se quebrar ao ponto da gente ter que ter um protocolo tão claro de desescalada, de prevenção, né? A gente tem medidas, mas acho que a gente dá muito menos atenção nesses aspectos. O que você vê assim, de principais diferenças assim, para esse público? Então, Thiago, na verdade, assim, eu acho que são duas áreas quase que completamente, duas áreas de aplicação que são profundamente diferentes, tá? Nesse sentido. Então, primeiro, deixa eu voltar um minuto atrás aqui e colocar um comentário sobre o termo gestão, né, que você usou como título dessa palestra. Eu gostei muito desse termo. Eu nunca tinha usado gestão de management, né, mas eu nunca tinha traduzido desta forma. E eu gostei demais do termo porque ele reúne duas coisas. Ele reúne manejo e ele reúne tratamento. Ele bota essas duas coisas juntas, né? Quando você fala em gestão de uma empresa, você está falando no planejamento do dia a dia, no manejo do dia a dia, na limpeza do banheiro, na troca do lixinho do escritório, mas você também está falando do crescimento da empresa, da direção, dos serviços e etc. Então, quando a gente fala em gestão... Da estrutura física? Exatamente. Quando a gente fala em gestão de comportamento, eu acho que a gente está falando em duas coisas. A gente está falando no manejo, que é o como lidar com o comportamento, quando ele acontece, a desaceleração, isso e aquilo, e ao mesmo tempo você está falando num planejamento a longo prazo, onde você vai chegar com isso, a médio e longo prazo, né? Então você tem que ter um business plan do seu comportamento. Então eu gostei desse termo, eu acho que ele reflete bem. Quando você está falando em crianças pequenas, você está falando em pouco repertório, né? Você está falando em vamos dizer assim, uma argila aí muito boa para você trabalhar na construção de repertório. Então, muitos comportamentos que existem, que são ruins, que são inadequados, que são problemáticos numa criança pequena, eles ainda não são comportamentos que concorrem com outros. Eles são comportamentos que existem como únicos, né? Então, conforme você vai ensinando e a criança vai aprendendo outras formas de se comportar, aqueles comportamentos inadequados vão sendo enfraquecidos. Então, essa é uma diferença fundamental, que quando você tem um jovem maior ou um adulto, aí você já está falando de esquemas concorrentes, que a gente chamaria de esquemas concorrentes, né? Então, o repertório de usar uma figura para se comunicar até pode existir, mas existe um outro que é de chutar, morder, bater, que é mais fácil, é mais eficiente. Então, do ponto de vista da economia comportamental, ele é mais provável, né? Então, você está mexendo com outros processos comportamentais, não tanto estabelecimento de repertório propriamente dito, mas construção de esquemas de reforçamento concorrentes. Ou seja, você... Vou agora trocar isso por umas palavras mais simples, tá? Em vez de você só ter que ensinar coisas novas, você vai ter que ensinar escolhas novas. Então, é diferente o processo que você trabalha, né? Quando você está falando em ensinar uma criança a se comunicar, ou quando você está falando em ensinar um jovem a preferir se comunicar, né? Então, você está mexendo em esquemas de reforçamento. Então, por isso que eu acho que é um pouco diferente nesse sentido. O que você tem que ter de know-how é diferente e o que você tem que ter de meta também é diferente, meta comportamental. E aí, do ponto de vista prático, do logístico e tudo mais, lidar com comportamentos difíceis aqui no Brasil é em si um comportamento difícil, né? Porque você não tem regulamentação, você não tem incentivos e você tem tanta demanda que você pode escolher não atender essas pessoas, entendeu? Então, você pode chegar e falar assim, olha...
eu não vou lidar com isso porque eu não tenho condições de lidar com isso, porque o país não favorece, porque não tem políticas públicas. E pode ser a coisa mais responsável em alguns casos para fazer mesmo, entendeu? Acho que para você lidar com problemas de comportamento mais graves, você tem que ter um comprometimento com infraestrutura, com treinamento, e com esse tipo de coisa que fica bastante difícil, né? Então, para a gente, o que tem acontecido com a gente lá no Grupo Método é que cada vez mais tem chegado, essa demanda tem aumentado muito. E agora, depois da pandemia, então, nem se fale. Nossa, Depois, quer dizer, agora, durante a pandemia, nem se fale, né? Eu acho que a gente acaba mais vulnerável muitas vezes, né? Porque está num ambiente mais restrito, tem menos variabilidade de experiências, tem menos estrutura terapêutica, uma disruptura das instituições, né, e da participação na escola e lugares que muitas vezes são muito fortemente responsáveis pela manutenção do controle instrutivo, dos comportamentos mais apropriados, né? A família fica numa posição... E outra, é você fazer gestão e ser consistente na gestão dos comportamentos inapropriados, fazendo medida de prevenção, identificando sinais de escalada de comportamentos inapropriados, evitando que aquilo se torne mais grave, ensinando comportamento apropriado alternativo. Uma coisa é você fazer isso 2 horas, 3 horas por dia, antes de arrumar a criança, levar para a escola, na hora do almoço e no final do dia, depois das terapias, por exemplo. Outra coisa é você não ter nada dessa estrutura rodando e você ter que fazer isso o dia inteiro, né? É difícil manter essa energia toda e essa contingência, essa consistência nas contingências e nos ensinos necessários o dia inteiro. E eu falo aqui como pai de uma criança com autismo, mas que assim, que teve as suas fases de comportamentos inapropriados, que teve a fase de crises muito grandes, mas que não passa nem perto do que a gente sabe que muitas vezes a gente vivencia dentro de casa, né? Se gostou do nosso Papai, clique no botão vermelho aqui embaixo e inscreva-se.